Meus prezados ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz de Cristo Jesus reine nas mentes e corações de todos aqueles que, ouvindo e assistindo a Rádio TV ABM, ouve o programa evangélico Cristo, a única esperança, o mundo em desespero. Programa este fundado há 40 anos passado pelo pastor, missionário e comunicador no rádio, através da programação evangélica, o saudoso missionário Amazias Barreto de Moraes. Hoje fazendo este programa, segundo a misericórdia do nosso Deus, o seu irmão em Cristo, o pastor Jadilson Moraes, levanta a todos a mensagem que salva, que cura e que liberta, porque a mensagem é Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Hoje nós iremos ler a palavra de Deus que fica no livro aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 25. E o título desta mensagem é Exortações à Santidade. E no versículo 25 se inicia: Por isso, deixando a mentira, que cada um fala a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dei lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roubam mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. E que Deus nos abençoe e oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por este momento em que pregamos a tua palavra santa, Pai, e que a gloriosa presença do Espírito Santo opere de uma maneira gloriosa, Pai, nas mentes e corações de todos que ouvem este programa, assistindo através da Rádio TV ABM. Aqueles que se encontram neste momento amargurados, pessoas que se encontram no leito da enfermidade, pessoas que se encontram enveredadas pelo vício das drogas, que tu possa, ó Pai, libertar estas vidas e que através do sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário em nosso favor, vidas sejam salvas de toda força, obra, aparência do mal e do pecado que tão de perto nos rodeiam. Vidas sejam curadas de todo tipo de enfermidade, seja a enfermidade do corpo físico, da alma ou do espírito. Que tu possas operar, Senhor, pela tua misericórdia, o teu poder, salvando, curando e libertando vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus prezados ouvintes da palavra de Deus, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Éfeso
exorta a todos que fazem parte atualmente da Igreja de Jesus Cristo, quando ele procura nos ensinar o caminho da santidade, uma vida com Deus, através de Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Quando a palavra nos diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Olha o que essa palavra diz para nós, que nós devemos nos pautar com a verdade. E esta verdade é Jesus. Jesus, ele disse de uma maneira muito direta para cada um de nós: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é o negar a nós? O que é negar a si mesmo? É deixando que a nossa natureza carnal seja em nós mortificada pelo poder da natureza do fruto do Espírito Santo. Porque quando nós éramos do mundo, vivendo no mundo e praticando as coisas do mundo, a santidade não existia em nós, porque nós éramos simplesmente criatura de Deus. Mas pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, deixamos de ser uma criatura de Deus e passamos a ser filhos do Deus Altíssimo através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando ele derrama o seu sangue, morre naquela cruz em nosso favor. E aí nós passamos a sermos o quê? Na condição de vida espiritual, servos de Jesus Cristo e filhos do Deus Altíssimo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nos aconselha que devemos deixar a mentira e que cada um procure falar a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque nós somos membros do mesmo corpo. Qual esse corpo? Está falando vida espiritual. Nós somos o corpo de Cristo, no sentido espiritual, a igreja de Jesus. Nós somos membros do corpo de Cristo, porque a igreja, ela é a noiva que se prepara para as bodas. E quando acontecerá isso, pastor Jadilson? Na volta de Jesus. Quando Jesus vier buscar sua igreja, nós precisamos estarmos preparados espiritualmente para encontrarmos com Jesus. Porque Jesus também falou uma palavra importante quando ele falou a parábola das 10 virgens. Tinham 10 virgens preparadas ou se preparando para o casamento. Mas o noivo demorou para elas. Era de dia, passou a ser noite, elas dormiram e o noivo chegou no momento em que ninguém esperava. Bateu na porta e 5 que estavam preparadas ouviu a voz do noivo e foram para as bodas. Assim somos nós hoje. Nós temos que viver uma vida neste mundo trabalhando, lutando, porque é uma ordem de Deus. Do suor do teu rosto, você comerás o pão de cada dia. Mas existe uma vida espiritual. Nós somos feitos pelas mãos de Deus. Nós somos criaturas de Deus, que o pecado veio sobre nós através da desobediência, mas passamos a sermos regenerados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu por mim, por você, por todos nós. Então é necessário que nós procuramos viver uma vida buscando a palavra de Deus
e praticando o que a palavra de Deus nos ensina. Por exemplo, a palavra que nos diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. O diabo é o nosso inimigo. Ele veio com um único objetivo: matar, roubar e destruir. Tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que foi construído pelo poder de Deus. Mas Jesus, ele veio para nos dar o resgate desta algema que prende a humanidade, que é o pecado. O próprio Jesus disse: aonde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça de Deus foi através de Cristo que chegou até nós, que é a nossa salvação. E aí no versículo 29, irmãos, tem uma parte importante que nos diz: não saia da vossa boca, ou não saia da boca de vocês, nenhuma palavra suja, nenhuma palavra torpe, nenhuma pornografia, mas unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nós precisamos sermos o quê? Discípulos de Jesus. Termos Jesus como nosso mestre, o nosso guia, aquele que só falou a verdade, aquele que só fez o bem, aquele que curou enfermos, aquele que libertou vidas encarceradas, escravizadas pelo poder do diabo. E Jesus veio com toda esta bênção para nós. Ele veio para desfazer de toda a obra do diabo. Meu prezado amigo, minha prezada amiga, vivemos um momento difícil. Jesus está voltando. E você, eu, todos nós, precisamos nos preparar para este momento. Porque a palavra no versículo 32 diz: pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Jesus nos perdoou através da vontade de Deus, através do ensinamento que Jesus veio a este mundo nos trazer, que foi o Evangelho da salvação. Você, eu, todos nós precisamos cada dia mais nos preparar para o momento do arrebatamento da igreja, estarmos como as 5 virgens prudentes, preparadas com a unção do Espírito em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Estamos finalizando o programa nesta manhã, segundo a misericórdia de Deus, prometendo voltar no próximo dia, pela graça do Senhor. Você que ouviu este programa, busque uma igreja evangélica mais próxima do seu bairro. Congregue, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você tenha direito à árvore da vida, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém. Pois Deus assim o quis, em Cristo